Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? O professor Rafael Dantas está de volta nessa nossa playlist maravilhosa. Estou aqui de olho em você nesse momento pensando, o povo está pensando, caraca, vamos ter mais resoluções? Lógico, o Enem desse ano teve várias questões de química bem interessantes e a minha ideia é tornar esse aprendizado, um recorte das questões, um resumo de conteúdo dentro da parte que nos interessa, tá? Essa questão número 124 do caderno azul é uma questão de eletroquímica. Confesso para vocês que essa questão eu gostei, achei ela muito legal. Já vou logo avisando que ela não é uma questão, vou até botar aqui, né? Eletroquímica. Não é uma questão que, é só fazer a DLP da pilha e acabou. Tem um pouco disso, né? Acredito que quem já conseguiu lembrar da fórmula ou fazer do modo raiz conseguiu ter um entendimento legal por essa questão. Mas uma coisa que chama atenção nessa questão, e também outros professores, é que ela é uma questão um pouco mais interpretativa. Você precisa analisar as semi-reações que estão aqui disponíveis na questão, mas você precisa entender o que ele chama de processo de escurecimento da prata e o processo, o método de clareamento usando alumínio. E aí, dentro dessa análise interpretativa, feita de forma correta, a questão consegue sair muito facilmente. Então, vamos lá fazer essa questão? Vamos lá. Vou ler a questão com vocês, rapidão, e a gente vai trabalhar em cima disso. Objetos de prata escurecem em contato com compostos contendo enxofre por causa da formação de uma fina camada de sulfeto de prata. Ou seja, a prata, que a gente chama de prata zero, pulseira de prata, cordão de prata, ele vai ficando cada vez mais escura conforme você entra em contato com o enxofre, formando sulfeto de prata. Ou seja, prata sólida é zero, sulfeto de prata é o prata mais 1. Então, nesse momento, para escurecer a prata, a gente tem que pensar que a prata ela vai estar de fato sendo o anodo dessa pilha, ela vai estar oxidando. Um método simples para clarear o objeto consiste em formar um recipiente com alumínio, papel alumínio, adicionar ao recipiente uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e enfim mergulhar o objeto de prata enegrecido. Cerca de 3 minutos a prata volta à coloração original, e aí nós temos abaixo as seguintes semi-reações de redução, que elas são úteis para esse processo. Então, galera, o texto está falando sobre um processo de escurecimento e um processo de clareamento. A pergunta ele quer o valor das diferenças potenciais das reações que representam o escurecimento e o clareamento do objeto, da prata. Para matar a questão, o jeito correto de você conseguir fazer é você entender o que ele chama de processo de escurecimento e o processo de clareamento. Bom, entre os dois processos que nós temos aqui, eu acho, Rafael, que o processo de clareamento é um processo mais fácil de entender. Por quê? Vamos lá. O processo de escurecimento já está contando ali com a formação do sulfeto de prata, tá? Só que para você clarear, ele vai ter que reagir esse sulfeto de prata com alumínio, mas não é a solução de alumínio, é um papel alumínio. Dá uma olhadinha nos potenciais de redução e observa uma coisa importante. Desses potenciais, o alumínio tem uma forte chance dele ser o cara que vai de fato oxidar. Por quê? Porque lembra que se o potencial de redução for menor, ele tem uma chance maior de oxidar. E se o potencial de redução for maior, a chance dele reduzir é muito grande. Então, partindo do pressuposto que eu, no processo de clareamento, já tenho sulfeto de prata e eu quero voltar à coloração original, que é a prata metálica, eu quero que esse sulfeto reduza. Então, eu preciso que no clareamento eu vou ter a semi-reação do cátodo e a semi-reação do anodo. Lembrando, o papel alumínio vai fazer com que a prata reduza. Então, o que vai acontecer? Na espécie do cátodo, qual vai ser a semi-reação que vai prevalecer? Essa aqui, sulfeto de prata mais 2 elétrons. Isso vai formar 2 pratas mais o próprio sulfeto.
Nesse processo, como eu não precisei inverter a semi-reação, lembra que o que vai acontecer com o potencial? Se você tem um potencial de redução com essa reação, esse potencial não vai mudar. Mas quando você troca a reação pela semi-reação de oxidação, o potencial muda. Então, nesse caso, o potencial do cátodo ele vai ser o de redução, que vai ser menos 0,69 volts. Só que no anodo, a gente sabe que o processo do anodo é um eletrodo que acontece a oxidação. E a ideia é que o alumínio, que está no papel alumínio, com carga zero, ele vai começar a se oxidar em alumínio 3+, formando aqui mais 3 elétrons. Lembra que a lógica é o seguinte, todos os elétrons numa pilha, eles vão fluir sempre do anodo para o cátodo. Só que lembra que o número de elétrons totais que tem no anodo precisa ser o número de elétrons totais que o cátodo tem que ganhar. Então, como eu tenho 3 e 2, eu não posso já somar direto. Eu preciso multiplicar. Lembrando que o potencial de oxidação, nesse caso, vai ser mais 1,68. Rafael, por quê? Lembra, a semi-reação aqui, galera, ela está reduzindo. Eu quero usar não alumínio 3+, mas sim a placa ou papel alumínio junto com a própria prata. Então, eu vou ter que trocar ali a semi-reação e inverter. E aí, qual é a ideia? Para eu montar a semi-reação ou a equação global, eu vou precisar igualar os elétrons. Então, lembra daquele famoso macete. Para igualar, eu vou ter que fazer uma multiplicação entre eles. Então, aqui são 2, aqui são 3. Vou na primeira reação multiplicar todo mundo por 3. Então, aqui, 3 sulfetos de pratas, 2 vezes 3, 6 elétrons, 2 vezes 3, 6 elétrons, e aqui 3 sulfeto. Ah, e o potencial, eu mudo? Não, porque lembra que potenciais de redução e de oxidação só dependem da temperatura. Então, eles só vão mudar de acordo com a temperatura ou até mesmo em algumas situações de acordo com o pH. Se você dobra ou triplica, não muda. O que vai acontecer é, se você mudar a posição dos reagentes em produtos, isso não vai mudar. Mas fora isso, multiplicação de espécies não vai afetar o potencial, porque é um parâmetro estabelecido por temperatura, tá? E o alumínio, vou dobrar. Por quê? Porque na hora que eu dobrar, eu vou ter os mesmos elétrons. E aí, o que vai acontecer é que quando eu somar essas semi-reações aqui e cortar elétron com elétron, o que vai acontecer é que no processo de clareamento você tem o sulfeto de prata mais o papel alumínio, que formando vai ter alumínio 3+, mais 6 pratas, mais 3 sulfetos. Vamos ver o que está acontecendo? A prata tem NOx mais 1, e a prata substância simples tem NOx 0. Então, a prata tem que estar reduzindo para voltar ao que ela era antes. Alumínio, NOx 0 e alumínio do lado mais 3. Então, para a prata reduzir, o Al tem que oxidar. E aí, só lembrar, para calcular pilha, ΔE de pilha, é só somar os potenciais. Então, vai ficar menos 6,69 mais 1,68. E aí, fazendo essa conta, você vai encontrar que o processo de clareamento está valendo 0,99 volts, que olhando para a nossa resposta, não tem como ser outra coisa, já que acabou de ser letra B. Como ele quer respectivamente e o processo de clareamento fica no final, eu tenho que pensar nessa jogada. Uma coisa que eu tenho que poder eliminar direto é só pensar que os processos de pilhas ou semi-reações, eles não vão acontecer quando forem negativos. Então, eu já posso eliminar a letra C e posso eliminar a letra E, sobrando A, B e D, que são todos positivos. Fiz pelo clareamento porque eu acho que é mais tranquilo. Agora, perceba, o escurecimento talvez seja a parte mais difícil de pensar. Por quê? Porque no escurecimento, olha o que acontece. Tem um cátodo, tem um anodo. A ideia que está na questão, Ele falou que a prata, ela fica escura quando ela reage com o enxofre. Então, para a gente poder ter o escurecimento da prata, a prata tem que oxidar, Então, o que vai acontecer aqui? Agora, a prata, ela precisa ser o anodo, tudo bem? Então, eu vou ter ali
o anodo, sendo, vou trocar agora a posição, 2 pratas mais o sulfeto, formando o sulfeto de prata mais os 2 elétrons. Beleza? Show! Só que o cátodo, ele vai ser o seguinte, a prata tem que, obviamente, oxidar. E para a prata oxidar, além dela reagir com o sulfeto, ela tem que ter o próprio oxigênio do ar para que os metais se oxidem. Lembra que a ideia de você ter uma corrosão, que é o caso da prata aí, é você ter água no meio, tá? Oxigênio, beleza? E algum tipo de meio oxidativo, que é o caso dessa questão. E aí, no cátodo, eu preciso do oxigênio para fazer isso aqui. Então, o que vai acontecer? Prata vai começar a se oxidar, mas o oxigênio vai começar a reduzir para formar esse processo de forma espontânea. Lembrando, como eu tenho um potencial de redução maior aqui, eu vou manter, obviamente, esse, e o de baixo eu vou trocar, porque a gente sabe que entre oxigênio e prata, né, nesse caso ali, o potencial de redução do oxigênio, né, é maior do que da prata. Então a prata ela vai ter que se oxidar para poder virar o sulfeto de prata. Em contrapartida, o oxigênio vai ter que reduzir. Então, isso aqui vai ser o potencial de redução, que está valendo positivamente 1,23. E como eu troquei a posição, eu estou invertendo o potencial de redução, colocando o potencial de oxidação, que é mais 0,69. E aí, para igualar e fazer a equação global, né, dos dois processos, é só a gente pensar na mesma ideia. Os elétrons que estão indo do anodo têm que chegar no cátodo de forma equivalente. Então, eu poderia pensar em várias formas. Mas uma forma mais simples de a gente fazer é o seguinte: aqui tem 4, aqui tem 2. Posso pensar em multiplicar aqui em cima por 2, aqui por 4, ou fazer uma igualdade. Mas como aqui eles vão ser números realmente diferentes, eu posso só dobrar aqui embaixo. Quando eu faço isso aqui, galera, o que vai acontecer quando eu dobrar aqui embaixo? 4 pratas, 2 sulfetos. Pera aí, dobrei. Tá faltando alguma coisa. Ah, é porque tinha antes... Aqui é a 2. Ah, agora sim. 2. E aqui vira 4. Qual é a lógica? Corto esse elétron com esse. E o que eu vou ter é o seguinte, ó. Pega a visão. 4 mols de prata mais o oxigênio mais, olha que maneiro, H mais o sulfeto, que seria 2 sulfetos ali, como se fosse um meio ácido, que seria um meio oxidativo e corrosivo também, formando do outro lado o sulfeto de prata mais 2 mols de água. Se tu parar para analisar, né, o oxigênio ele começa a 0 e vira menos 2, tá reduzindo, e a prata começa a 0 e vai para mais 1. Ela tá oxidando, certo? Então tá de acordo com o meu processo. Para finalizar, para calcular esse processo de escurecimento, a ideia é só somar os potenciais. 1,23 mais 0,69. E aí, fazendo essa conta maravilhinda, podemos encontrar que isso aqui vai ser 1,92, chegando ao nosso gabarito oficial, que é a letra B mesmo, tá? Essa questão é uma questão fácil, Rafael? Galera, não acredito que seja uma questão fácil, mas o que acontece nessa questão? A gente precisa interpretar o problema. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, eu escolhi a zona de conforto, pensando no clareamento, porque ele está falando pra gente, formei o sulfeto de prata. Então, se eu formei o sulfeto de prata, essa reação está acontecendo da forma que está reduzindo. Porque eu preciso, na verdade, reduzir o sulfeto de prata, porque ele quer voltar à prata original. Então, no cátodo eu vou ter que reduzir, vou manter o potencial de redução, e no de baixo, que é o alumínio, eu vou ter que usar o papel alumínio. O papel alumínio é a parte sólida e carga zero dele. Troquei a posição. Quando eu troco,
eu vou fazer a equação global, que são os potenciais. E no escurecimento, ele falou pra gente que a prata, né, 0, reage com algum composto de enxofre. E aí, quando ela reage com esse composto de enxofre, o que vai acontecer aí? Ela começa a virar o sulfeto de prata. Então, na primeira, que é o potencial de redução, eu tive que inverter para mostrar para você que eu estou formando sulfeto de prata pela própria prata com enxofre, mas eu preciso do oxigênio para ser um meio cada vez mais corrosivo e oxidado para fazer esse processo. E aí, ficamos com a letra B de beleza, tudo bem? Gostou do vídeo? Deixe aqui seus comentários aqui na caixinha de baixo de perguntas. Tirem algumas dúvidas, eu vou responder elas todas, prometo, tá? Então, curta nosso vídeo, assine nosso canal e se inscreve, né? Se inscreva, por favor, se inscreva nesse canal, por gentileza, que vai ter ano que vem várias surpresas. E esse ano aí pra galera da UERJ, farei lives excepcionais, preparando vocês para a prova discursiva da UERJ de Química, tá bom? Beijo e até a próxima. Valeu!